Eu quero cumprimentar você da sua casa, você que nos vê através desse canal de televisão, que Deus possa te abençoar, te visitar nesse dia de hoje e que a palavra do Senhor que vai ser ministrada possa estar alcançando e preenchendo as lacunas da sua existência. Que Deus te abençoe. Quero aproveitar e dizer que aqui na cidade de Uberaba existe uma família bonita, uma família abençoada, uma família forte, porque serve a um Deus forte que se chama Jesus Cristo. E essa família quer dar a você uma forte e calorosa salva de palmas. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus no caderno de Gênesis, capítulo de número 15, diz assim: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a sua recompensa. O verso 2 diz assim: contudo Abraão declarou: ó Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, de que me valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer é damasceno, é de Damasco, e quem vai herdar tudo o que tenho? Amados, preste atenção. Deus havia chamado Abraão, convocado Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir a um lugar onde o próprio Senhor haveria de orientar Abraão. Deus estava fazendo uma obra tremenda na vida daquele homem. E aquele homem, com o coração aberto, com o coração espontâneo, resolveu dizer sim a Deus. Quando o nosso coração está aberto e dizemos sim ao Senhor, Deus começa a fazer coisas maravilhosas na nossa vida. E pelo fato de Abraão ter obedecido à voz do Senhor, Deus disse a Abraão, em um certo momento: Abraão, eu serei o seu escudo. Imagine você, Deus sendo o seu escudo. Quem haverá de te enfrentar? Qual a doença, qual a enfermidade, qual o mal haverá de enfrentar alguém que Deus é o escudo? Ou seja, Deus é aquele que vai à frente, rompendo toda e qualquer barreira. E Deus disse mais: e eu haverei de te abençoar, grande será a sua recompensa. Deus falando com Abraão. E Abraão fala assim: Senhor, espera um pouco. Espere um pouco, Senhor, por favor. Eu já sou um homem velho, a minha esposa é velha e ainda por cima estéril. Eu tenho tido muita riqueza, eu tenho tido muita bênção. O Senhor tem feito coisas grandiosas, tenho muitos servos, tenho muito gado, sou muito rico. Senhor, mas de que adianta tudo isso se eu não tenho filhos? De que me vale ter tudo isso se eu não tenho filhos? Eu quero fazer uma pergunta a você: qual é o valor dos seus filhos? Quais são os valores que nós damos realmente aos nossos filhos? Que valor tem os nossos filhos para nós? Abraão tinha muito, mas ao mesmo tempo não tinha aquilo que ele tanto queria. Todo homem adulto, sadio, é capaz de gerar filhos. Isso é uma bênção que vem de Deus. Todo e qualquer pai, o mais simples, o mais intelectual, pode se tornar, na verdade, um pai amoroso, um pai que cria bem os seus filhos.
E isso é um dom que Deus dá aos pais. Eu fico tão feliz quando alguns dos nossos amados irmãos chegam aqui na igreja e dizem assim: olha, vai vir gente nova lá em casa. E aí a gente se alegra, que bênção, que coisa maravilhosa, está vendo mais um, que maravilha. Nós temos uma boa causa, Deus nos deu esse dom, essa capacidade de sermos pais, e isso é um chamado de Deus, isso é uma semente que já existe dentro de nós, que já está dentro de cada um de nós, para que as gerações continuem, para que as pessoas continuem. E na verdade, queridos, lá dentro do nosso coração, quando recebemos a notícia que seremos pais, eu me lembro quando a minha esposa desconfiou que estava grávida, há 20 e tantos anos atrás, e eu peguei aquele examezinho e confirmou, né? Confirmou, deu positivo, ela estava grávida. E aí eu peguei aquele exame, um exame, não sei se algumas irmãs se lembram, os irmãos se lembram, mas eu fui lentamente levando aquele exame até no laboratório de fotografia, e chegando lá, eu pedi ao fotógrafo: por favor, bata uma foto desse negócio aí. E ele: mas o que é isso? Eu falei assim: não interessa, bata uma foto. Era o atestado de positivo que o Thales estava vindo ao mundo. Então nós queremos que tudo vai bem, nós queremos ser bons pais, nós queremos amar os nossos filhos, nós queremos cuidar dos nossos filhos. Mas por outro lado, às vezes a gente começa a ver quantos pais não tomaram ou não têm a consciência do que é ser pai. Alguns pais apenas geram os seus filhos, apenas colocam os filhos no mundo e depois esquece que é pai. Terceiriza os seus filhos a outros. Não dá o devido cuidado, ou seja, não observa essa grandeza, essa riqueza, essa grande possibilidade que é ser pai. Quer estar ao lado, quer ajudar a criar, quer ajudar a crescer, quer dar as informações devidas, quer dar o carinho, quer dar a orientação necessária. Por isso, ter filho é uma grande herança. O Salmo 127 nos ensina que os nossos filhos são como as flechas que um guerreiro leva na sua aljava, e essa flecha, ela, uma vez atirada, ela chega exatamente onde eu não chego, o meu filho vai chegar. Onde o meu filho não chegar, a minha neta ou o meu neto haverá de chegar. E é assim. Só que tem um detalhe: uma flecha, para ser atirada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser apontada, ela precisa ser cuidada, lapidada, cuidadosamente, porque senão ela não terá a direção necessária. Uma flecha, para ser bem feita, para surtir realmente o efeito para o qual ela foi criada, ela precisa ser minuciosamente trabalhada. Isso significa que o pai não deve ceder aos caprichos que muitas vezes o filho tem tentado impor sobre os pais. Isso significa que a função do pai tem que ser desempenhada. Isso significa que aquilo que cabe, aquilo que Deus orientou, aquilo que Deus ordenou que fosse ao pai, tem que ser devidamente feito. E algumas pessoas imaginam que isso depende do nível de escolaridade, que isso depende. Eu digo a você que não. Eu
Se o meu pai estivesse vivo, ele estaria fazendo 100 anos, agora em 2014. E eu me lembro, isso há muito tempo atrás, eu mais pequeno da minha casa, o mais novo da minha casa, meu pai chegava da roça, e da plantação de milho, arroz, feijão, e meu pai se assentava no baldrame da minha casa, né? Baldrame é aquela parte da porta assim de madeira, e meu pai se assentava, e meu pai é uma pessoa extremamente simples, semi-analfabeto, mas nós nos assentávamos ao redor do meu pai, e ele contava histórias, até dar o sono, até a gente ficar com sono. E essas lembranças são tão preciosas, porque nós ouvíamos aquelas histórias, nós nos alegrávamos com aquelas histórias, mas ao mesmo tempo, nós recebíamos também os ensinamentos e o carinho e o afeto. Não era assim um carinho eu não me lembro, por exemplo, de lembrar do meu pai me pegar no colo, eu não me lembro bem disso. Algum tempo atrás, eu estava pensando, será que meu pai me carregava? Eu não me lembro. Mas pegando umas fotografias bem antigas, eu tive a grata surpresa de, bem pequenininho, e eu olhar na minha fotografia ao lado do meu pai, e eu estava seguro no dedão do meu pai com o dedão, e eu seguro no dedão do meu pai. E eu falei assim, puxa vida, o meu pai a gente tinha, mas não dava bem para sentir, é verdade, eu não me lembrava bem. Isso significa, queridos, que o nosso elo, significa que aquilo que Deus nos criou para termos essa ligação, para termos essa espontaneidade, para termos esses laços afetivos, que são tão preciosos, nos leva a entender que ser pai é verdadeiramente uma arte que Deus coloca dentro de nós. Abraão, ele queria ter filho, era o que ele mais queria, era ter filho. Tudo que ele desejava é ter filhos. Senhor, não adianta nenhuma riqueza se eu não tiver filhos, Pai. Não adianta nada, Senhor, se eu realmente não vier a ter filhos. Então eu quero filhos, Senhor. Mas Abraão, certamente, só com o passar do tempo, ele entendeu que ser pai é um grande desafio. Ser pai é um grande desafio. Quando? Quando criamos com sinceridade, quando criamos com criatividade, quando criamos com amor, quando criamos com ternura, quando sabemos que os nossos filhos não necessitam apenas de alimento, não precisa apenas de dinheiro, não precisa apenas, não, os nossos filhos precisam de coisas muito além disso. Algum tempo atrás ouvi um pai que tinha deixado a família durante um tempo, e ele estava triste com a notícia que ele recebeu da sua filha, e ele dizia assim, eu vou naquela cidade, e vou dar uma bronca, vou fazer e acontecer. Eu disse assim, você tem direito de fazer isso. Há quanto tempo você deixou a sua família? Ele disse assim, mas eu mando dinheiro todo mês. Eu falei assim, não é tudo. Mandar dinheiro todo mês não é tudo. Você precisa dar além disso. Você não está cumprindo a sua função de pai. E às vezes, quando deixamos de cumprir a nossa função de pai, acabamos tentando superar as coisas de outra forma. Às vezes queremos até exigir algo que nós não fizemos, algo que nós, na verdade, não demos. Então, queridos, entenda uma coisa: o teu filho, os nossos filhos, olham para nós, nos têm como um verdadeiro modelo. É verdade. Alguns pais reclamam, como é que meu filho começou a usar droga? Mas ele já usava o cigarro há muito tempo na sua casa. Por que é que meu filho está indo por caminhos que eu não gostaria que ele fosse? Mas o filho viu o pai ter atitudes desonestas. E os nossos filhos, eles estão de olho em nós. Os nossos filhos, eles estão olhando quando você passa o sinal vermelho. O seu filho está olhando quando você faz algo que não é correto. O seu filho está de olho nas coisas pequenas e eles assimilam. Se o meu pai está fazendo,
então eu posso fazer também. E acabam fazendo. E depois nós perguntamos, como é que isso pode acontecer? Sabe, queridos, a experiência de Abraão com o seu filho Isaque foi uma experiência, assim como eu tive a experiência de ser pai, como nós temos a experiência de ser pai. Ela não começa apenas depois que a criança nasce. Essa história de Abraão é tão tremenda, porque a paternidade de Abraão começou em um desejo que ele tinha no coração, começou em uma semente que Deus já havia colocado no coração dele. Então os nossos filhos são sementes que Deus tem nos dado. Será que você crê dessa forma? O seu filho é uma semente que Deus te deu, e cabe a você cuidar, e cabe a você zelar, e cabe a você regar. Por quê? Porque os nossos filhos, eles vivem fase, eles têm momentos, e às vezes nós queremos até exigir algo além daquilo que está, além da possibilidade dele, mas os nossos filhos têm fase. A história de Abraão, quando ele fica sabendo que ele seria pai, que na verdade ele nem acreditou que ele seria pai, que até o seu nome, que era Abrão, foi transformado para Abraão, porque ele seria o pai de muitas e muitas nações. E aí a gente começa a olhar, a gente começa a pensar, né? Começa a refletir, principalmente quando a gente está pensando sobre os pais, quando a gente está falando de Dia dos Pais, a gente começa a pensar, mas eu acho que eu não sou um pai perfeito. Claro que nós não somos um pai perfeito. Nosso pai perfeito é o Senhor, não é verdade? É aquele Criador de todas as coisas. Mas mesmo não sendo pais perfeitos, nós podemos melhorar a cada dia. Nós podemos aprender a entender uma coisa chamada perdão. Nós podemos aprender a exercitar uma coisa chamada carinho, uma coisa chamada afeição. Nós podemos desenvolver isso dentro de nós e começarmos a praticar e a superar as dificuldades que nós temos na condição de pai, porque todos os pais enfrentam tantas e tantas dificuldades. Mas existe um remédio, existe um caminho. Esse caminho é colocar os nossos filhos aos pés do Senhor, apresentar os nossos filhos como uma oferta no altar do Senhor. Senhor, aqui estão os nossos filhos. Eu vou dobrar os joelhos pelos meus filhos. Senhor, vou apresentar os meus filhos diante do teu altar, porque eu sei, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que o Senhor fará alguma coisa, que o Senhor dará o melhor resultado, que o Senhor dará a melhor direção para o meu filho. Então preste atenção, querido. Quando estiver passando lutas, quando estiver passando dificuldades, quando os momentos forem difíceis, lembra que Deus enviou a Abraão alguns anjos. Deus enviou os anjos para anunciar que ele seria pai. Deus preparou, Deus arrumou, preparou o cenário, preparou o lugar e preparou também o coração de Abraão. E é exatamente o que Deus faz comigo, é exatamente o que Deus faz com você. O que é que nós precisamos? É entendermos que assim como os filhos de Abraão um dia o levaram à sepultura, assim também os nossos filhos nos levarão, evidentemente. Mas será que nós teremos cumprido a nossa função? Será que nós teremos cumprido a nossa missão? Será que nós temos cumprido esse propósito, esse desejo do coração do Senhor, de termos orientados adequadamente os nossos filhos? Será que nós teremos, na verdade, reconhecido o que é que Deus colocou de incumbência em nossas mãos? Se você levar os seus filhos, os seus netos a entenderem que nós somos filhos de Deus, certamente você terá dado um grande passo e você vai, na verdade, estar recebendo, você vai estar, na verdade, cumprindo essa aliança que o Senhor disse, que eu manterei a minha aliança
Deus tem uma aliança conosco. Ele diz assim: eu manterei a minha aliança com você e com todos os seus descendentes. Não apenas a nossa geração será abençoada, mas os filhos dos nossos filhos serão abençoados em nome de Jesus. Será que você crê nessa palavra, filho? Será que você aceita essa palavra sobre a sua vida? Será que você é capaz de pensar nessa responsabilidade? Ou será que de repente hoje, diante do Senhor, você se apresenta e diz assim: Senhor, eu quero melhorar enquanto pai, eu quero melhorar na condição que o Senhor me deu, na herança que o Senhor tem me dado, e quero valorizar, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Eu quero orar em favor de todos os pais que estão nos vendo agora, de todos os pais que estão presentes aqui nesse lugar. Feche os seus olhos onde você se encontra. Deus, em nome de Jesus, quero apresentar esse homem que está aqui, Pai. Quero que o Senhor dê a ele sabedoria, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê alegria, Senhor, em poder te servir, em poder te amar, em poder, Pai, levar adiante as gerações futuras a Tua palavra, o Teu amor, a Tua graça e a responsabilidade, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Se você receber essa palavra, dê um aplauso a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.